Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver, eu estarei trazendo um vídeo sobre meus livros lidos até no momento. Bom, foram 8 no total e eu vou mostrar eles na ordem conforme eu fui lendo. Para começo, se você gosta de um Enemies to Lovers ou gostou de A Hipótese do Amor, então você vai gostar de A Razão do Amor. A história basicamente conta sobre Bee, que após ela ter passado em um processo seletivo para trabalhar em um projeto da NASA, ela descobre que vai ter que trabalhar com um parceiro, que é ninguém menos do que o cara que já deixou bem claro que não gosta dela. A neurocientista, que vive se perguntando o que Marie Curie faria, agora ela vai ter que lidar com isso e trabalhar com o cara que ela mais odeia. Só que daí começam os questionamentos dela. Porque parece que ele tá me ajudando e apoiando as minhas ideias se ele me odeia. Porque é sempre ele que tá nos lugares certos e nas horas certas quando eu preciso de alguém. Porque é logo ele entre tantas pessoas. Bom, agora sobre o que eu achei. Eu achei que foi um livro bom. Eu gostei bastante. Porém, eu já tinha lido A Hipótese do Amor ano passado. E eu achei o livro bem semelhante com a história, ainda mais por ser da mesma autora. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, eu já peguei e falei assim, eu acho que vai ser a mesma vibe de A Hipótese do Amor. Então eu consegui, assim, logo de cara já ter noção de muitas coisas. Então, foi basicamente uma cópia de A Hipótese do Amor, só que com situações diferentes. Ainda assim é um bom livro e eu leria de novo. Agora, se você está procurando um Friends to Lovers com uma boa pitada de cenas quentes, então você achou o livro certo. Mais que Amigos é o segundo livro que eu li no ano. A história conta sobre uma garota chamada Parker, que ela, no período da faculdade, conheceu um garoto chamado Ben e que eles viraram melhores amigos e depois que terminaram a faculdade eles começaram a morar juntos. A Parker namora, só que o Ben, o seu melhor amigo, ele é aquele típico mulherengo que a cada dia que passa tá com uma pessoa diferente, sabe? Que leva uma pessoa diferente pra casa. Só que tudo isso muda quando Parker leva um fora de seu namorado e eles terminam o relacionamento e Parker decide que vai ser como o Ben agora. Ele até apoia a decisão da amiga, só que ainda assim ele ficou levemente desconfortável em pensar que Parker estaria cada dia diferente com uma pessoa, com um cara novo. Dois melhores amigos que se conhecem há anos e têm bastante intimidade. O que poderia dar errado caso a relação deles avançasse para amigos com benefícios? Eles iriam provar que amigos podem sim ficar um com o outro e permanecer só como amigos. Porque afinal, eles não tinham sentimentos um pelo outro, certo? O que eu achei de Mais que Amigos foi uma história legal de se ler, apesar de ainda também ser bem óbvio algumas coisas que iriam acontecer. Só que uma coisa assim que me deixou um pouquinho incomodada é que o livro ele é bem curtinho e bastante páginas tinha sobre cenas quentes. Então, eu achei que poderia ter tirado um pouco disso e colocar um pouquinho mais de desenvolvimento nos personagens. Mas, no geral, foi uma história legalzinha até de ler. Agora, pro terceiro livro, caso você queira um clichê fofo, mas que ao mesmo tempo vai te fazer refletir sobre muitas coisas, além de que você pode até se identificar com algumas situações, então temos o seu livro, Um Milhão de Finais Felizes, que inclusive é um livro de autor nacional. A história fala sobre Jonas, que ele é um cara que trabalha no Rocket Café e ele vive com o seu caderninho de bolso para anotar histórias. Toda vez que ele vê alguma situação acontecendo ali na frente dele ou ele tem uma ideia, ele anota um enredo nesse caderninho para ele poder escrever alguma história futuramente. Só que acaba nunca saindo daquele caderno. As ideias ficam ali, ele tem um monte de ideias, mas ele não consegue desenvolver nenhuma. Isso até que um cara ruivo e barbudo vai na sua cafeteria para fazer um pedido. Quando ele vai embora, Jonas ele pega seu caderninho
e escreve um enredo sobre o cara ruivo, barbudo, mais bonito que ele já viu na vida, transformando ele em um pirata. Agora Jonas vai precisar lidar com o fato dele ter pais conservadores, uma mãe que quer que ele volte muito para a igreja, ele precisa decidir o que quer fazer da vida, lidar com a sua paixão pelo cara da barba ruiva, que ele descobriu se chama Arthur, além de terminar de escrever a sua primeira história sobre piratas gays. 1 Milhão de Finais Felizes foi um livro que me fez refletir sobre muitas coisas, tipo, realmente eu pensei assim, inclusive eu quase cheguei a abandonar a leitura, não por ser um livro ruim, justamente ao contrário, por ser um livro muito bom, que traz uns temas assim que te faz pensar, que me fez eu me identificar muito também em algumas situações que o Jonas passa, principalmente no fato de escrever histórias no papel e nunca tirar de lá, porque eu faço isso sempre também. Agora, para o quarto livro, do mesmo autor de 1 Milhão de Finais Felizes, Victor Martins, ele traz uma história que também outras pessoas poderão se identificar mais com essa do que com a outra, e com as duas ao mesmo tempo. E ele consegue trazer um bom desenvolvimento do personagem em poucas páginas que com certeza vai conseguir te conquistar. 15 Dias conta a história de Felipe, que ele é um garoto fora dos padrões e por isso ele acaba sendo inseguro, mesmo que ele passe numa psicóloga para ajudar ele com isso, com essa insegurança e também várias outras questões. Só que ainda assim ele sofre muito, principalmente na escola, por conta da sua aparência. Então ele não via a hora das férias chegar para ele não ter mais que lidar, pelo menos por um tempo, com o pessoal da escola zoando sobre a aparência dele. Quando enfim chega as férias, Felipe ele pega e faz planos do que ele iria fazer durante esses dias sem aula. Ele pretendia não ter muito contato com o mundo lá fora, queria mais ficar sozinho na dele, assistindo vídeos aleatórios no YouTube, assistindo séries. Só que uma coisa que não estava nos planos dele era que Caio, o vizinho do 57, iria passar 15 dias na sua casa, porque seus pais estavam viajando. E nesse tempo de viagem, nesses 15 dias, para ele não ficar sozinho, iria ficar na casa do Felipe. Mas aí você se pergunta, o que pode dar de errado nisso? O Caio demonstrou que ele não dá mínima pro Felipe quando ignorou ele completamente uma vez em uma situação no elevador. Além de que o Felipe gosta dele há um bom tempo, desde que eles eram pequenos, e agora ele vai ter que lidar com o fato da pessoa que ele gosta, que ignora ele, tá morando na sua casa por 15 dias. Eu achei que foi um livro bom, eu li ele principalmente quando eu ia para a faculdade, enquanto eu estava lá no ônibus eu pegava para ler, eu chegava na sala, enquanto o professor não chegava, a aula não começava, eu ficava lendo. Eu li ele bem rapidinho até, ainda mais por ele ser curtinho. Novamente eu consegui me identificar com o personagem, principalmente pelo fato dele ser fora dos padrões e sofrer com isso. Mas ele teve um desenvolvimento muito bom. Foi levantado pontos aqui que me fizeram refletir sobre muitas coisas também. Então, o livro me ajudou a entender umas coisas que eu mesma não conseguia entender. Então, eu acho que é um livro que mais pessoas deveriam ler, porque eu quase não vejo as pessoas falando sobre 15 dias. Como quinto livro, eu enfim me rendi à modinha Colin Hoover e li um de seus livros mais polêmicos, para entender o motivo dele ser tão polêmico, assim, porque as pessoas comentavam tanto sobre ele. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que É Assim que Acaba. O livro, ele vai abordar alguns temas que são bem pesados, por isso que ele é tão polêmico, assim, porque algumas pessoas dizem que a Colin Hoover, ela romantiza esses assuntos, esses temas, e outros dizem o contrário, que a história foi bem desenvolvida e necessária do jeito que ela conta. Basicamente, o livro fala sobre Lily, que ela quer abrir a sua própria floricultura algum dia. Aí ela conhece um cara chamado Riley e começa a pensar nele com outras intenções depois de conhecer mais um pouco sobre ele, e é recíproco.
Aí eles começam um relacionamento, só que eles começam também a enfrentar algumas dificuldades, mas que juntos conseguem superar. E tava indo tudo bem no relacionamento deles, tinha uma briguinha aqui e ali, mas todo relacionamento tem brigas. Só que tudo começou a sair dos trilhos quando Lily começa a pensar em seu primeiro amor, um amigo de infância que ela teve. Tudo isso após rever Atlas depois de tantos anos, porque eles tiveram uma história no passado. Então ela começa a pensar um pouquinho mais sobre ele e acaba afetando sobre o relacionamento atual dela com Riley. Eu sinceramente não vi tanto motivo para polêmica desse livro, não sei por que cancelaram. Eu sou do time que achou que ela conseguiu desenvolver bem os assuntos tratados aqui. E eu confesso que eu também esperava um pouquinho mais. Então eu não achei um livro tão pesado quanto falam. Mas ainda assim eu achei ele realmente bem necessário, o jeito que desenvolve todo o pensamento da protagonista, como que ela vai fazer para sair da situação. Então eu gostei, tanto que ele foi para minha lista de livros favoritos, mas você realmente vai precisar de ter um pouquinho de um psicológico bom para ler esse livro, porque ele pode acabar gerando muitos gatilhos. Agora, no sexto livro, tendo de longe meus temas favoritos, que é Fake Dating e Enemies to Lovers, temos Uma Farsa de Amor na Espanha. O livro fala sobre Catalina, uma mulher espanhola, e ela precisa urgentemente encontrar um namorado de mentira para ser o acompanhante dela no casamento da irmã, que já está se aproximando. Após terminar seu namoro muitos anos atrás, Catalina ela nunca mais entrou em um outro relacionamento antes, e isso preocupava sua família, que falava e olhava para ela com pena, entendendo a situação de um jeito totalmente diferente da realidade. Por isso que ela pega e fala que vai para o casamento da irmã com um acompanhante, no caso seu namorado, mesmo que ele não exista, porque ela quer fazer a família entender que ela tá bem e que ela conseguiu superar o seu último relacionamento para que parem de ficar falando e olhando para ela com pena. Então, o que Catalina deveria fazer quando a sua única opção de namorado de mentirinha é Aaron, o cara que a odeia abertamente desde o seu primeiro dia na empresa por conta de um acidente? Uma Farsa de Amor na Espanha foi um dos maiores livros que eu li até o momento nesse ano, e eu confesso que eu li ele bem rápido. Eu demoro, assim, em cerca de 3 a 4 dias para eu terminar um livro quando ele me prende, e esse aqui, se eu não me engano, eu terminei em 3. Eu li realmente muito rápido, eu comecei a ler desde a primeira página, eu já peguei e falei, eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. Desde o começo ele já estava me prendendo, mas ao mesmo tempo, apesar dele ter ido para minha lista de livros favoritos do ano, ainda assim eu achei ele também com uma pegada muito a hipótese e a razão do amor. Então, várias coisas que iam acontecendo, eu já meio que previa o que ia acontecer, eu já conseguia entender assim, logo de cara, o que era, justamente por ser realmente assim uma pegada em alguns aspectos bem parecido com esses dois livros. Mas ainda assim não atrapalhou a leitura, foi até divertido de ler. E eu recomendo, é uma história bem legalzinha de você ler. E eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente se você gosta de Enemies to Lovers e Fake Dating. O sétimo e penúltimo livro da lista é um livro que quem assiste o canal desde o começo do ano sabe que eu tô enrolando pra ler ele há muito tempo. Vários vídeos eu apareço lendo ele, mas eu nunca conseguia terminar, porque apesar de eu ter gostado bastante do livro, por eu já ter lido ele online antes também, e estar meio que relendo agora na versão física, ainda assim foi uma leitura que não tava fluindo muito. Não por ser ruim, eu gosto da história, mas eu simplesmente não conseguia ler. Parece que, tipo, o fato de eu já saber o que acontece, a parte mais importante da história, o fato de eu já saber
disso fazia com que eu não conseguisse ler muito, sabe? Mas enfim, eu consegui terminar. E o livro é Golden Hunter, A Caçada. Ele originalmente era uma fanfic de K-pop de 2 integrantes do BTS. Por isso que eu falei que eu já tinha lido ela online, porque quando os capítulos iam lançando, eu ia lendo junto. Eu acompanhei todo o lançamento dos capítulos, então eu já tinha mais ou menos uma noção da história inteira que acontecia no livro. Óbvio que tem umas partezinhas que mudam, mas ainda assim eu já sabia praticamente tudo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que faria se você, uma pessoa que pegava as meias da sua própria avó para usar como uma máscara ridícula no rosto, para sair na rua sem ser reconhecido e bater em assaltantes por puro hobby, descobre basicamente de um dia para o outro que você tem superpoderes e que tem muitos caras atrás de você querendo te matar? Ethan agora vai ter que lidar com isso, com essa responsabilidade de ter que fingir ser um estudante de ensino médio comum e ao mesmo tempo vai ter que salvar o mundo e tentar entender porque logo ele, entre tantas pessoas, foi o escolhido para ter tanto poder e habilidade assim. E ele vai ter a ajuda de seu amigo Yuki, que foi apelidado carinhosamente como Abacate. Mas como se as coisas pudessem ficar ainda piores do que já estão, além de tudo que ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que lidar com Damon, o vocalista de uma banda que o odeia após ele ter pisado na sua guitarra favorita e quebrado ela. Agora, o oitavo e último livro dessa lista, temos novamente mais um da nossa querida Corro, Verity. A história fala sobre como Lowen, uma escritora não muito famosa, vai lidar ao ser chamada para terminar de escrever os 3 últimos livros da saga de uma autora famosa, Verity, após ela ficar incapacitada de continuar escrevendo seus livros depois de sofrer um acidente de carro. Além disso, ela vai ter que passar alguns dias na casa de Verity, no seu escritório, para poder dar uma estudada sobre os rascunhos, os manuscritos que ela tinha sobre os livros, para poder entender como que ela vai dar continuidade à história, porque, né, são 3 livros e já tinham muitos antes, então ela precisa estar ali olhando tudo que a Verity tinha anotado para ela conseguir entender o que se passa na história com os personagens, para poder escrever na mesma linha de raciocínio. O livro é uma história um pouquinho pesada, tanto que na capa já tem a classificação etária falando que é para maior de 18. E você vai precisar de um bom estômago e um bom psicológico para conseguir ler esse livro, mas eu tenho certeza que o final vai te surpreender. Eu ganhei esse livro de aniversário, eu li ele, tipo, bem rápido, e pela primeira vez eu comecei a escrever no livro, tipo, minhas reações, teorias, e eu agradeço por eu ter feito isso, porque assim que eu terminei de ler, eu comecei a folhear cada página, vendo tudo que eu tinha escrevido, e eu percebi que muitas teorias que eu tinha, eu acertei, principalmente uma em específico. Eu peguei na hora que eu vi, eu não lembrava que eu tinha escrito isso. Na hora que eu vi, eu fiquei, mano, eu não acredito que eu acertei isso daqui. É um livro que me prendeu, a cada página lida era aquela angústia de pegar e falar, meu Deus, eu preciso saber como que chega no final e termina esse livro. Então eu acabei lendo ele mais rápido do que eu esperava. E eu gostei do livro, só que ele não vai pra minha lista de favoritos, porque como eu disse, é um livro bem pesado. Tem umas coisas assim, umas cenas realmente perturbadoras. E também, mais uma vez, é um livro que tem muita cena quente, então eu não gosto de livro que é cheio dessas cenas. Mas ainda assim, é um livro que vale a pena você ler. Enfim, no geral, ele é realmente bom. Agora fica aqui a minha pergunta para quem já leu o livro. Vocês são time manuscrito ou time das cartas? Enfim, esses foram os livros que eu li até o momento. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até os próximos vídeos.
Tchau!